paz do Senhor Jesus Cristo e a santa paz de Deus. Sou ancião, por misericórdia de Deus, na comunidade cristã no Brasil. Meu nome é Isaías de Francisco Morato, São Paulo. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas aqui sobre Jesus Cristo foi realmente, literalmente ao inferno? Está escrito isso na Bíblia? Vamos entender. Vamos à palavra de 1 a Pedro, capítulo 3, do versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos na prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava-nos no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas que se salvaram pelas águas. Então entendemos que o apóstolo Pedro está escrevendo que já houve uma salvação na época de Noé, pregando 100 anos, que foi só Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Cã, Sem, Jafé e as suas 3 noras. 8 pessoas se salvaram no meio daquela multidão de pessoas que morreram nas águas. Estas almas, então, para onde foram, irmão Isaías? Para onde essas almas foram? Pois a carne morreu nas águas. E a alma? Vamos então para o evangelista Lucas, do Novo Testamento. O que ele fala no seu capítulo do seu livro? Lucas capítulo 16, do versículo 19 adiante. Lucas está narrando uma parábola que Jesus deixou para nós. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias em grandes regalias. Havia também um certo mendigo, homem pobre, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e à porta daquele rico. Desejava-se alimentar-se com as migalhas de que caía da mesa daquele rico. E os próprios cães da cidade vinham e lambiam as feridas das chagas daquele mendigo pobre, Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. É muito importante isso daqui, que você entenda que quando ele morreu, ele foi levado para o seio de Abraão. Aonde fica isso? Ambos morreram. Vamos ver para onde eles foram. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e o mendigo Lázaro nos seios de Abraão. Então o rico clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou em um lugar de tormento e de chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro era somente um homem pobre, mendigo, recebeu muitos males. Agora Lázaro está conosco aqui consolado, e tu atormentado.
Lembramos que ele não foi diretamente para o inferno, mas sim foi para o Hades. No Velho Testamento, a palavra Hades é Sheol. Esta palavra em hebraico. No Novo Testamento, a palavra é Hades. Esta é traduzida em grego. Pelo que entendemos aqui sobre essas leituras, percebemos que há sim um local aonde os mortos vão. Na verdade, as almas. Nem ao inferno e nem para o céu, nenhum que morre vai. Vai então para um local, suposto local chamado Hades, que não é o inferno. É guardado pela morte e tem o poder da morte que governa esse local. Todos os que eram crentes e não crentes iam para esse local, onde era guardado pela morte, não tinha nada que os livrasse. Porém, quando Jesus morre na cruz, ele desce a esse local, não ao inferno, ele desce ao Hades, ele desce aonde está o local das almas. Vamos entender um pouco sobre isso dentro da Bíblia. Quando o rico e o Lázaro morrem, ambos vão para aquele local e assim um abismo no meio deles. Fica então o rico no lado do tormento e o pobre, que era mendigo, Lázaro, no seio de Abraão, lugar de repouso. Então, vamos entender um pouco sobre isso daqui. Um pouco antes desta transfiguração, de sair ali do corpo e ir para o Hades, o lugar da morte, na cruz tem dois homens junto com Jesus. Do lado esquerdo é Gênesis, do lado direito é Dimas. Jesus Cristo ao meio daquelas duas cruzes, também pregado na cruz. Gênesis começa então a blasfemar de Jesus. Dimas então defende, recebe a conversão na hora e diz: homem, nem na hora da morte você teme a Deus? Nós realmente padecemos e temos que pagar o que fizemos. Agora esse não, isso é justo. A conversão cai nele naquele momento. No livro de Lucas capítulo 23, ele começa a dizer: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. No versículo 43, Jesus responde: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Entendemos então que aqueles dois homens, na verdade os três que estavam ali, a carne morre, vão ao sepulcro. E todos estavam no poder da morte, desce ao Hades. E quando desce ao Hades, que não é o inferno, mas é um lugar que está reservado a prisões das almas, onde está no capítulo 3, do versículo 19, de 1 Pedro, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais outro tempo foram rebeldes, os quais a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então Jesus Cristo desce neste local onde as prisões das almas, e ali Jesus Cristo diz: eu sou o Filho de Deus, a qual os profetas falaram de mim. Pegaram eles naquele momento e subiu para o local do descanso eterno. As almas boas que creram em Cristo naquelas prisões subiram ao repouso eterno. Vamos entender aonde está escrito isso. O único que subiu ao céu foi aquele que desceu do céu, diz a palavra de Deus. Então ninguém entrou no céu a não ser Jesus Cristo. Então quando ele pega essas almas das prisões eternas, e agora essas almas vai diante de Jesus Cristo, ele leva como ele prometeu para o bandido Dimas.
na cruz, hoje mesmo, estará comigo no paraíso. Bom, entendemos que o paraíso agora é um lugar de repouso. O paraíso não é céu. O paraíso é um lugar de repouso das almas. Vamos para Apocalipse no capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, o que nós entendemos? Entendemos que quando Jesus promete para o ladrão na cruz que ele vai para o paraíso, então ele está indo para o repouso eterno que é debaixo do altar de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 9, nos explana isso, que está debaixo do altar de Deus as almas daqueles santos. Se você rodear a Bíblia inteira, você não vai achar que Jesus Cristo desceu literalmente ao inferno. Porém, essas parábolas contextos e textos isolados que mostram algum plano para que nós entendamos sobre Jesus ter ido ao inferno, faz nós então entender racionalmente que Jesus Cristo foi literalmente ao inferno. Mas não, ele foi no lugar onde as almas ficavam guardadas, porém sem condição de salvação. Ele pregou para esses cativos cativeiro e trouxe novamente para a salvação, que não subiram ao céu, estão aguardando a trombeta soar e a volta de Cristo para nós subirmos, a igreja de Cristo subir em nuvens de glória e entrar realmente no céu. Nos dias atuais, quando alguém está em Cristo e hoje desce à sepultura, a sua alma vai para o lugar do repouso dos santos, guardado até chegar o dia do Senhor. Pois o Senhor venceu o inferno e a morte e pegou a chave do abismo. Está na mão dele todo o direito de salvação ou condenação. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou. Deus abençoe.